Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Gosto muito da saudação joanina. E graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, saudação paulina. Vamos falar agora um pouco sobre a doutrina apostólica, porque é minha página na internet. Minha página no Facebook, minha página no YouTube, minha página no Instagram. Você pode ver lá a doutrina apostólica. Mas se você não sabe, querida e amada irmã, você que nos segue, é um conjunto de ordenanças de ensinamento dos apóstolos. Ela é toda baseada nos livros de Pedro, nos livros de Paulo, do Novo Testamento. É muito interessante, porque se existia um ensinamento fora o que a gente aprende dentro da Bíblia, e a palavra didaquê, que eu acho muito importante, ela é muito suave, como eu tenho falado, ela significa doutrina. Didaquê do grego significa doutrina ou ensinamento. E os apóstolos, eles ensinavam essa didaquê. Se nós analisarmos a palavra, as escrituras citam Atos 2,42 e ambos seguiam a doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Efésios 2,20, estáis edificados e fundamentados nos apóstolos e profetas. Efésios 2,20. Eles que passaram para nós os seus ensinamentos, fora o livro de Pedro, Paulo, Tiago, existe um ensinamento que vai bater de frente com os ensinamentos de hoje. A gente vê que existe o ensinamento da Assembleia de Deus, que é chamada doutrina da Assembleia, a doutrina de Deus Amor, a doutrina pentecostal. Será que existe algum fundamento bíblico para se instaurar uma doutrina nos dias de hoje? Na minha opinião, como um formador de opinião, esse livro ele deveria se encontrar nas escrituras, no nosso cânon de hoje, da Bíblia. O primeiro cânon a ser escrito, ele é datado do ano 160 depois de Cristo para se combater as heresias de Marcion. Os pais da igreja, eles elaboraram o cânon, porque não havia cânon, existiam vários livros. E, se eu não me engano, o último cânon a ser estabelecido pelos protestantes foi o cânon adotado por Martinho Lutero. E o interessante é que Martinho Lutero queria tirar o livro de Tiago pelo seu forte conteúdo judaico. A doutrina dos apóstolos ela foi escrita na região da Palestina e da Síria. E era muito forte a tradição oral. Aí começou a ser escrita, colocada no papel, e o seu fim, o término dela, é do primeiro século da era cristã. É muito interessante a doutrina dos apóstolos escrita por eles. Como eu havia falado, por mim, ela estaria no cânon que a gente segue hoje. Ela tem tudo a ver com a Bíblia, com o nosso cânon de hoje. E interessante, isso aqui são os cachorros, tem 2 cães aqui em casa. Tem um labrador e uma pincher. E o interessante é que a doutrina dos apóstolos, a gente vê o ensinamento que eles passam. Ela fala sobre a iniciação cristã, fala como era feito o batismo, ela fala quais eram as celebrações. Fala-se muito pouco sobre os bispos, os diáconos. Agora, ela é muito forte quando ela fala sobre os primeiros líderes da era cristã, os apóstolos, os profetas e os mestres, porque os profetas e mestres também, eles faziam parte da liderança da igreja, eles eram cargos eclesiásticos. Então ela fala, como eu havia falado, sobre a origem do cristianismo, ela fala sobre a iniciação cristã, ela fala sobre as celebrações, fala sobre a liderança da igreja, para onde iam as finanças, os primeiros líderes, como eu havia falado. Ela fala como eram realizados os cultos. O que a gente vai detalhar tudo isso? A gente vai ler capítulo por capítulo da doutrina dos apóstolos. E o que ela fala sobre o culto? Que era um culto muito simples, que era realizado em casas, no meio da comunidade. Era uma comunidade formada em casas. Como eu sempre falo, a igreja de Roma, ela se encontrava na casa de Priscila e Áquila, se não me engano,
Romanos 16:5, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Filemão, capítulo 12, a igreja que se reúne na casa de Arquipo. Ela também, Colossenses, a Bíblia fala, Colossenses 5:15, a igreja de Colossos, não, perdão, irmãos, a igreja de Laodiceia que se reúne na casa de Ninfa. Então o ambiente onde eram realizadas as celebrações era um ambiente doméstico, porque não haviam templos naquela época. E outra coisa interessantíssima, houve todo aquele monopólio pela Igreja Católica, é uma realidade, sobre batismo. Só quem pode realizar o batismo é o padre. Os evangélicos também adotaram isso, só quem pode realizar o batismo é o pastor, mais ninguém pode realizar batismo, mais ninguém pode realizar a Eucaristia, a ceia. E naquela época era muito comum a gente ver um dos 7 escolhidos para fazer a distribuição para as viúvas, ele batiza o eunuco. Então não havia muita separação, todos realizavam todas essas ordenanças, todas essas ordenanças, essas atribuições que são dos pastores, dos padres. Hoje em dia, eles queriam fazer com que o reino dos céus fosse expandido. Não havia aquela monopolização. E o interessante sobre finanças, que a gente depois vai ver, ela não queria ser passada para trás. Isso é interessantíssimo. Nós não queremos ser manipulados por falsos apóstolos, falsos mestres e falsos profetas. Então ela traça diretrizes muito fortes para se combater esse tipo de pessoa, e que nós bem sabemos que ela é muito forte nos dias de hoje, e não existem profetas, não existe ninguém para se levantar para combater essas heresias. Fala também sobre uma escatologia, a vinda de Cristo muito próxima. Muitos teólogos, eles defendem o seguinte, que sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos, em relação, ele começa através do nascimento de Cristo. Outros já defendem a teoria que ela começa a escatologia com a ressurreição do Mestre, mas aquilo era muito forte, porque eles esperavam a irrupção da parúzia, o parousia, que significa vinda do Senhor, parúzia, para aquela época. E se passaram 2000 anos, mas nós cremos que ele virá em meias nuvens. E é isso, a gente vai dar uma paradinha por aqui, depois a gente vai decorrer com o nosso estudo. Não perca, falando sobre a doutrina dos apóstolos. Tá bom, meu querido? Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.